nossa aula 4 de Estatística Aplicada à Educação do curso de Pedagogia. Na aula de hoje, nós vamos ver esses termos aqui indispensáveis quando a gente faz um planejamento de estudo. Nós precisamos entender o significado de que é uma população em estatística, uma amostra e variáveis. E é isso que nós vamos estudar hoje, ok? Vamos lá. Apesar dessa disciplina não ser disciplina de metodologia da pesquisa, mas estatística aplicada à educação, você vai poder perceber que ambas disciplinas estão muito articuladas. Espero que a estatística ajude você a fazer também um excelente trabalho de TCC, mas mais do que isso, espero que essa disciplina lhe embase nos conceitos estatísticos básicos, na busca de boas respostas e soluções para os problemas que vão surgir na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Bom, então, para fazer uma pesquisa, seu primeiro desafio é identificar um problema. Esse é o fluxograma do planejamento de uma pesquisa que vimos na aula 1, lembra? Se pensar na realidade da comunidade escolar, é muito comum encontrar problemas quando analisamos o desempenho escolar. Exemplo, senhor, esse problema é muito grave. Nossos alunos do 5º ano estão com desempenho muito ruim em matemática, ciências e geografia. Observe que esse problema envolve os estudantes do 5º ano, que é a população que está sendo analisada, que está trazendo esse problema. O que podemos fazer para entender o que está acontecendo? Esses conteúdos desse período envolvem cálculos com porcentagem, estão errando tudo. Detectado o problema, vem a pergunta. A questão do problema. Por exemplo, porcentagem exige conhecimento de frações, de multiplicação, divisão. O que será que os alunos do 5º ano entendem desse conhecimento básico para calcular porcentagens? De posse da pergunta, eu preciso planejar como vou respondê-la. Quem investigar? O que investigar? Como investigar e quando? Vamos tentar entender cada uma dessas perguntas. Vamos começar por quem investigar. Quem eu preciso investigar? Que população? Investigarei todos os alunos do 5º ano da escola ou apenas uma amostra dessa população? Vamos falar um pouco mais sobre a população que envolve o estudo do problema e o que é uma amostra dessa população. Vamos ver como selecionar uma amostra? Ao conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum, denominamos população estatística ou universo estatístico. Quando fazemos uma pesquisa em educação, geralmente queremos investigar uma ou mais características dos elementos de uma população, da população que está sendo investigada. No nosso exemplo, queremos investigar o conhecimento de matemática básica dos alunos do 5º ano de uma escola X. Mas a escola não tem como investigar todos os alunos do 5º ano. A escola é muito grande, tem muitas turmas de 5º ano. Então, a escola pode fazer uma amostragem, ou seja, a escola vai analisar somente uma parte dos alunos. Mas para essa amostra ser fidedigna, tem que ser bem representativa de toda a população. Ou seja, de todos os 5º anos dessa escola. Como isso pode ser feito? Pois bem, a estatística usa o método da amostragem. Se conseguimos uma amostra representativa, podemos obter conclusões importantes sobre toda a população. Podemos generalizar e fazer inferências. Vamos lá? Vamos supor que a escola que estamos analisando
tenha um total de 500 alunos, ou seja, a população no quinto ano. A escola quer, então, selecionar uma amostra de 10% de toda a população do quinto ano, ou seja, 50 alunos para fazer a pesquisa. Agora, a escola tem que escolher qual método da amostragem é mais apropriado para a sua investigação. A escola pode escolher o método de amostragem casual ou aleatória. Aí como é que tem que ser feito? Numere os alunos de 1 a 500. Faz 500 papeizinhos. Põe tudo dentro de um saco. E sorteia 50 números. Ou seja, 10% da população. Mas aí você concorda que pode vir muito mais menino do que menina, ou vice-versa? Mais de uma turma, ou menos de outra, por exemplo. E aí, como que a gente pode melhorar essa seleção? Para ter uma distribuição por gênero mais garantida, mais estratificada, ter a mesma porcentagem do total de meninas e meninos representada, podemos fazer outra amostragem, essa amostragem proporcional estratificada. Se eu quisesse separar em estratos, por exemplo, masculino e feminino, esses 500 alunos, dos quais 240 são meninas e 260 são meninos, separaria 2 sacos, um com os nomes ou números das 240 meninas e outro igual para os 260 meninos. Pegaria 10% de 240 e 10% de 260, obtendo 24 meninas e 26 meninos, totalizando assim 50 alunos selecionados por amostra proporcional estratificada. Ah, legal! E tem ainda outro método? Tem sim! Poderia fazer uma amostragem sistemática. Para isso, podemos construir uma lista com o nome dos 500 alunos do quinto ano. Poderia ser por turma, ou por ordem alfabética, ou por idade. Queremos 10%, ou seja, 50 alunos. Dividimos 500 por 50 e obtemos 10. Pegamos os 10 primeiros, sorteamos um deles aleatoriamente, por exemplo, o número 8. E assim, a partir do 8, tomaríamos a cada 10 um aluno, ou seja, o aluno 8, o 18, o 28, o 38 e assim por diante, o 98, o 108, o 118 e assim por diante até o 498. E conseguiríamos assim 50 alunos por uma amostragem sistematizada. Bom, já sabemos quem vamos investigar. Então, a próxima pergunta a ser respondida é: o que investigar? O que eu preciso descobrir? As dificuldades com os pré-requisitos para aprender porcentagem. E como vou descobrir isso? Observe a habilidade da BNCC para o quinto ano. Veja que está subentendido que para aprender porcentagem, a criança precisa saber multiplicação, divisão, encontrar a décima parte, associar a quarta parte a 25%, entender o conceito de metade, 3/4, o inteiro, fazer cálculo mental, enfim. A criança ainda precisa atentar que 10% é igual a 10 sobre 100. Que 25% é 25 sobre 100, 50% é 50 sobre 100, que é igual a 1/2, que 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1 inteiro, 25% é a mesma coisa que 1/4, 75% é a mesma coisa que 3/4, precisa saber calcular, por exemplo, 10% de R$200, precisa saber encontrar 25% de uma figura geométrica, precisa saber calcular 75% de um pacote com 80 balas. E como vou verificar o que as 50 crianças selecionadas sabem disso? Bom, isso nos leva à próxima pergunta: como investigar? Como eu vou conseguir saber
o que os meus 50 alunos sabem de porcentagem? Claro que coletando dados. E para coletar os dados, eu preciso pensar em qual instrumento eu vou utilizar e como devo organizar esse instrumento. Vai ser um questionário, vai ser uma entrevista, vai ser um teste, uma prova? Como? Como eu vou fazer isso? Bom, os instrumentos mais utilizados são questionário, entrevista, observação, provas, e ainda pode ser outro tipo de instrumento, como consulta em documentos, livros, periódicos e outras publicações, entre outras opções. Nesse caso, poderíamos fazer um teste avaliativo com questões que contemplassem aqueles conceitos embutidos naquela habilidade do 5º ano, habilidade 6 de matemática, ou seja, questões que envolvessem multiplicação, divisão, simplificação de frações, etc. Mas isso nos leva a uma pergunta: quando eu poderia fazer isso? Essa seria a nossa última pergunta desse planejamento. Quando vou poder coletar os dados? Quando? Nem todo período é o indicado para realizar a pesquisa. É preciso planejar quando isso vai acontecer. Nas férias, no recesso, em algum feriado, antes das provas, na época de revisão, nos intervalos entre as aulas, no final do bimestre, quando? Bom, nós vimos no planejamento um exemplo ilustrativo. Vamos partir agora para uma nova etapa da pesquisa, a coleta dos dados, né? Na pesquisa, cuja população são os alunos do 5º ano, podemos dizer que os sujeitos da pesquisa são os alunos. Talvez os pesquisadores achem interessante saber algumas variáveis características desses alunos. Mas, com certeza, devem também querer estabelecer algumas categorias para investigar a variável conhecimento sobre porcentagem. Vamos ver um esquema para entender melhor isso. Nesse esquema, você pode ver aqui as variáveis que são classificadas em quantitativas e qualitativas. A qualitativa pode ser nominal e ordinal, e a quantitativa pode ser contínua e discreta. Como é que a gente entende quem é quem, como classificar cada uma delas? Bom, a primeira que já destacamos foi a tradicional e antiga variável qualitativa, ou variável categórica, que também assim é chamada, nominal no caso, que foi o gênero, se eram meninos ou meninas. Mas talvez os pesquisadores quisessem saber outras características importantes dos sujeitos investigados, dos alunos, e decidissem conhecer outras variáveis, tipo idade, altura, peso, notas nas disciplinas, disciplina favorita, número de irmãos, distância da casa à escola, todas essas são variáveis. E ainda podemos ter outras, dependendo do problema e da pergunta investigada. No caso desse estudo que nós estamos considerando, a principal variável investigada é o domínio, é o saber, é o conhecimento do conceito de porcentagem. Essa variável é uma variável qualitativa, nominal, e o que se quer saber, se quer investigar? Se os alunos sabem representar a fração na forma percentual, fracionária e decimal. Vamos ver outro fluxograma. Esse esquema está no livro da Cazorla, que é referência de leitura, está na nossa sala de aula, na plataforma, na guia da disciplina. As variáveis se classificam em qualitativas e quantitativas. Uma variável qualitativa é aquela cujos resultados se enquadram em categorias, por isso também que ela é chamada de categórica.
Se as categorias assumem algum tipo de ordenação, elas são denominadas de ordinais. Por exemplo, gosto pela matemática, que pode ser pouco, pode ser regular, pode ser muito. Se não, são denominadas de nominais, como, por exemplo, gênero ou cor favorita. Já a variável quantitativa ou numérica assume valores numéricos. Se der para contar 1, 2, 3, 4 e assim por diante, é chamada de discreta, como, por exemplo, o número de irmãos. Se for resultante de mensuração, ou seja, se der para ser medida, é chamada de contínua, como peso-massa, cuja medida é em quilogramas, a altura dos alunos, cuja medida é em centímetro, renda familiar, cuja medida é reais, entre outras. Ainda dando um destaque especial para as variáveis, é bom citar num outro artigo também de Cazorla, esse artigo é de 2020, na página 259, os autores reforçam o seguinte, que muitas variáveis numéricas podem ser transformadas em categorias ordinais, como, por exemplo, a idade quando agrupada em categorias. Por exemplo, criança de 0 a 12 anos, adolescente maior de 12 até 18 anos, o adulto que é maior de 18 anos. Mas o mais importante de tudo isso é você saber que pode estabelecer essas categorias para desenvolver seu estudo, seu trabalho, assim, sua pesquisa e entender bem o que você quer observar, que dados você quer levantar, que dados você quer computar. Bom, como eu já disse anteriormente, essa aula pode ser aprofundada com os textos destacados no guia da disciplina e anexados na sala de aula dessa plataforma de estudo. Pois bem, agora vou deixar para vocês alguns exercícios. Então, esse é o exercício 1 para a aula 4. Para você treinar um pouco como classificar as variáveis em qualitativas ou quantitativas, certo? Esse é um exercício sobre a amostragem aleatória, ainda para a aula 4, exercício 2. O exercício 3, ele explora a amostra, a amostragem proporcional estratificada e também explora a questão de arredondamento. E, por último, um exercício 4 que traz uma atividade sobre amostragem sistemática. Bom, assim terminamos a aula 4 de Estatística Aplicada à Educação, onde vimos o que é um problema de pesquisa e a importância de fazer um bom planejamento, identificando a população, a amostra e as variáveis. Bons estudos, bom preparo para a AD1 e até a próxima.